Vamos começar no estudo. Coloca o estudo na tela. O estudo já deixa claro aí a fé versus o sentimento. Pode deixar na tela o estudo. Diz assim: é um erro gravíssimo relacionar a fé com sentimentos de onde? Do coração. De fato, quando o coração é de Deus, a fé produz emoções divinas como amor, alegria e paz, os quais são frutos do Espírito. Mas o inverso não é verdade. Emoção não produz fé. Emoção produz emoção. E emoção é como nuvens, não tem nenhuma consistência. Se a vida depende da fé e a fé está misturada com a emoção, quando a emoção passar, a fé também passará. Deus deu o segredo da vida quando disse que o justo viverá pela fé, não pelo amor, como está escrito. Sabemos que o amor é maior que a fé, pois Deus é amor. Mas como chegar a Deus pelo amor? Impossível. É preciso conhecer a pessoa para amá-la. Como conhecer a Deus sem fé? É a fé que nos dá a certeza da sua existência, e daí vem o amor por Ele. Deus é o doador da fé. Com ela o conhecemos e então o amamos. A verdadeira fé conduz ao verdadeiro amor. Eu jamais pregaria o Evangelho se não tivesse fé. É ela que me enche de amor e compaixão pelas almas. Basear o relacionamento com Deus em sentimentos é correr o risco de ser enganado por quem? Pelo coração corrupto. A alegria, o choro, o entusiasmo e a emoção forte são sensações de bem-estar, mas não resolvem problemas. Quando as emoções acabam, os problemas ficam. Já com a manifestação da fé sobrenatural, os resultados positivos logo são visíveis. Deixa eu parar aqui, mas eu quero que você leia tudo, tá? Tudo, e você compreenda isso. Olha aqui para mim, por favor. O sentimento, ele existe. O nosso coração é o centro dos sentimentos. Mas Deus não deixou o coração como base para nada na vida cristã. Nada. Eu não posso me basear por emoção, porque é uma coisa passageira e uma coisa que flutua. Por exemplo, se eu assistir uma covardia, uma injustiça, eu fico nervoso. Por exemplo, eu vi uma cena uma vez, 2 homens derrubando um senhor de idade, roubando ele, aqui no Rio. Eu vi na televisão, eu fiquei irado. Como é que você fica? Irado, ainda chutou ele, machucou ele. Se você assistir um filme de amor, você fica como? Todo derretido. Se você assistir um filme de luta, eu já falei para vocês que eu apanhei muito do meu irmão, porque eu assistia filme de luta com ele. Eu sou o caçula, né? Nós somos 5. Eu sou o mais novo e tem um que é 2 anos mais velho que eu, era mais forte do que eu. E quando assisti, ele queria brincar, e eu, empolgado com o filme, achava que eu era o lutador e tomava. Aí eu ia chorar no canto e minha mãe falava assim: eu já te disse, para de brincar com seu irmão, a brincadeira dele é pesada, é perversa. E eu começava a chorar. Mas eu era criança. Então criança, você sabe que é enganada fácil.
Então eu era enganado fácil pelo meu irmão, e eu me empolgava quando eu via lá aquele filme, né, que o lutador batia em 10, eu falava, pronto, vou acabar com meu irmão. E meu irmão vinha de lá e acabava comigo, e eu chorava. Mas o que é que eu quero que você entenda? A depender do que você ouve, do que você vê, a sua emoção dá uma flutuada. Ela vai lá em cima, ela vai lá embaixo, você chora, você ri, você mistura tudo. Então não é uma coisa que dá para fazer como base, não é uma coisa que dá para se apoiar. Por exemplo, quantas pessoas em um culto, elas saíram assim, poxa, hoje não foi forte, porque elas achavam, sabe o quê? Que tinha que dar uma arrepiada, uma chorada, e achou que o culto foi vazio, porque não trouxe emoção para ela. Jesus deixou como base a fé. Nós podemos nos apoiar o quê? Na fé. Como assim, bispo, se apoiar na fé? Na fé de obedecer a palavra de Deus. É a fé de obedecer a palavra de Deus que nos norteia. Você tem que saber quem você é diante de Deus, não o que você sente. Você tem que saber o que você é diante de Deus. Eu sei quem eu sou diante de Deus. Eu sei do meu compromisso com Deus e do compromisso de Deus comigo, e acabou. Eu sei da minha obediência, da minha reverência, do meu temor para com as coisas de Deus. Eu tenho consciência que eu sou diante dele. Então, independente do que o meu coração sente, porque eu tenho coração, nós temos sentimentos, não tem jeito, mas independente do que eu sinto, eu sei o que eu sou diante de Deus. Então a vida cristã é uma vida apoiada na fé, no conhecer a Deus, em ter o Espírito dele para controlar o seu coração, por mais que ele seja novo. Vamos continuar lendo agora essa quarta parte aqui, né? Não é isso? Ao iniciar uma reunião na igreja, olha o que o bispo diz: perguntei quem estava sentindo a presença de Deus. A maioria acenou com a mão afirmativamente. Então lhes disse: eu não estou sentindo nada. E acrescentei: mas tenho certeza absoluta de que o Senhor Jesus está aqui. Sabe por quê? Porque ele prometeu: onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, ali estarei eu. Mateus 18:20. Esta é a fé que agrada a quem? A Deus. Olha para mim, por favor. Entenda, se você quer vencer o seu coração, se você quer vencer o diabo, se você quer vencer o mundo, você precisa do Espírito Santo, que vai te ajudar a controlar o seu coração. Deus lamenta aqui em Jeremias 7:23. Vamos ler o 23. Ele diz assim, ó: mas isto lhes ordenei dizendo. Deixa eles colocarem na tela, obrigado. Vamos voltar. Mas isto lhes ordenei dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos, mas andaram aonde? Nos seus próprios conselhos, no propósito de quê? Coração quê? Malvado. E andaram para onde? Para trás, e não para diante. Então você tem dentro da própria igreja muita gente magoada, muita gente que qualquer coisa se magoa, qualquer coisa, porque é coração. Uma vez Jesus chegou para uma mulher e disse assim, ó: não é justo, não é certo tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos.
chamou ela de quê? Cachorrinho. E ela disse: Senhor, mas os cachorrinhos vivem das migalhas que caem da mesa. Ela não agiu no coração, ela agiu na cabeça, na fé inteligente. Ela não andou para trás. Ela podia voltar para casa e o demônio continuar na filha dela. Jesus disse assim: ó, vai, porque a sua filha está livre do mal. Jesus gostou da fé dela, porque ela não ficou magoada. Eu tive muitos pastores duros. Eu tive pastores duros e eu tive também pastores grossos. Mas Deus usou para me abençoar. E eu nunca fiquei com mágoa deles. Eu tive pastor que era duro, hein? Se chegasse 1 minuto atrasado na reunião, na cabeça. Eu tive pastores que foi linha dura comigo, mas foi os que mais me abençoaram. E eu louvo a Deus pela vida deles, porque não aliviou para mim. Então Deus usa cada um de um jeito. E se você é uma pessoa que tem um coração mole, qualquer coisinha, a depender como o obreiro fala com você, ou como o pastor fala com você, você já se magoa. Nós temos muita gente magoada, nós temos muita gente triste, nós temos muitas pessoas que estão mal devido ao coração. Elas ficam flutuando na igreja. Elas ficam bem, elas ficam mal, elas ficam um tempo legal, daqui a pouco elas ficam mal de novo, porque elas seguem esse coração. Elas não andam para frente, você não vê elas evoluindo, você vê elas voltando para trás, a estaca zero, voltando a manifestar, voltando para o mundo, voltando. Nós já vemos pessoas voltando para a bruxaria, pessoas voltando para os vícios, porque elas seguiram o malvado coração. Seu coração não pode ter vez, seu coração não pode te dominar, ele não pode ser a sua base. Como assim, bispo? Sentindo ou não sentindo, Deus é com você. Quando você está na fé, você passa por muitas lutas, tribulações, injustiças, dias amargos, momentos difíceis, mas você sempre crê que Deus está contigo, por causa da sua fé em obediência à palavra dele. Então você pode passar pelo que for, você pode sentir o que for, você pode estar chorando, sorrindo, não interessa. O que interessa é que você tem certeza que Deus é com você. Isso é que muda tudo. Amém? Agora abra aí a sua Bíblia em Hebreus 10:35. 10:35, por favor. Hebreus, finalzinho da Bíblia, capítulo 10, versículo 35. Vamos voltar aqui para o estudo e depois nós vamos continuar aí, por favor. Diz assim: muita gente tem desanimado da fé, porque não sente mais o que sentia no início de quê? Da sua conversão, tá? É a quinta parte do estudo. Não foi aí que a gente parou? E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quem busca sentir isto ou aquilo deve ir aonde? Cinema, teatro, né? A uma partida de futebol ou mesmo a um circo. Aí tu vai rir, tu vai ficar muito feliz, né? Mas depois passa. O palhaço vai conseguir te ajudar muito tempo não. Aí diz assim: estas são verdadeiras fontes de emoções. Fé é certeza de que as promessas de Deus não falham, certeza de acontecer aquilo que está profetizado na palavra de Deus. E quem é salvo pela fé tem de se manter e não por qualquer tipo de sentimento ou emoção humanas. Um determinado pastor decidiu desertar, dizendo: não quero mais pregar o evangelho. Perguntei-lhe por quê? E respondeu: já não sinto mais a vontade no coração. O coração dele estava contaminado há algum tempo com mágoas e ressentimentos contra terceiros. Foi aí que me lembrei do profeta Jeremias, quando escreveu: enganoso coração,
mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Jeremias 17:9. Quando recebemos quem? O Espírito Santo, Deus nos dá um novo coração, mas nunca devemos nos esquecer que a velha natureza, o homem exterior, está sempre conflitando com o homem interior. Enquanto estamos no mundo, estamos sujeitos aos caprichos da carne. Nosso Senhor mesmo deixou um alerta para seus discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Ora, se o novo coração fosse suficiente para impedir sentimentos humanos, não haveria tantos problemas espirituais ao longo da história do cristianismo. E o que dizer de tantos ex-convertidos caídos à beira do caminho? Eu nunca me propus pregar o evangelho movido por sentimentos do coração, mas sim por compaixão das almas perdidas. Este sentimento nunca foi humano, pois não anuncio a palavra de Deus por pena dos sofridos, mas por compaixão de suas almas. Este sentimento é de fé e não humano. O novo coração é de acordo com o coração de Deus, sente o mesmo sentimento de Deus, tem a mesma visão de Deus. Olha para mim, por favor. Deixe a sua Bíblia aberta em Hebreus 10:35 e olha aqui para mim, para você entender. Na sua caminhada, na sua luta diária, você vai ter momentos difíceis. Por exemplo, imagine para o Senhor Jesus, Ele está numa cruz, e as pessoas dizendo assim: ó, você não é filho de Deus? Desce daí, sai da cruz, acaba com esse sofrimento. Mas ele entendia que aquele momento era necessário para Deus fazer o que Deus queria fazer. Então ele sofreu no nosso lugar, ele deu a vida, ele gemeu, ele suportou a cruz, ele passou por tudo que passou e foi firme, mesmo ouvindo: ó, você não é filho de Deus? Então desce. É filho de Deus nada, se fosse filho de Deus não estaria passando por isso. Você também já deve ter tido as suas experiências. Imagine o bispo Macedo com a filha doente, e as pessoas dizendo: vem cá, você vai orar pelas pessoas para serem curadas, por que não cura sua filha? De repente, se a pessoa é movida pelo sentimento, ela fala: é mesmo, hein? De repente você está evangelizando e o diabo fala: você está evangelizando os outros, mas seu familiar não está convertido. Não está ainda, mas vai se converter. Mas Deus é comigo, agora é que eu vou dar a vida mesmo. Lembra do filme que o bispo bateu assim na maca e disse: agora é que eu vou servir a Deus mesmo? Ali foi fé, nasceu a igreja. Quem pode dizer que essa igreja não é de Deus? Quem pode dizer que foi o homem que fez algo tão grande assim? Ninguém. E alcançou a gente. Mas não foi emoção. Às vezes você está vivendo uma situação e o diabo fala assim: pô, você está na igreja, mas não acontece isso. Você está na igreja, mas Deus não está te ouvindo. Você está na igreja e você está sofrendo desse jeito. Você está na igreja, mas isso, mas aquilo. Aí entra a fé: mas Deus é comigo. Não sei por que estou enfrentando isso, não sei por que está acontecendo aquilo. Eu só sei de uma coisa: Deus é Deus, está comigo, vai dar tudo certo. Nós temos que estar na fé. Nós temos que rejeitar. Vamos ler aí para você entender. Não é a confiança não. Hebreus 10, versículo 35. Pode colocar na tela. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia. Diz assim: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Olha para mim, por favor. Não é para rejeitar a confiança nessas horas difíceis. É para você rejeitar a emoção nessas horas. Mas a fé tem que continuar. Porque a fé sustenta. A fé dá força. A fé te liga com Deus. A fé faz você ficar bem. Não sei se você assistiu a novela ontem, mas Jacó estava atribulado. Toda vez que o diabo aparece na novela, você sabe que ele vai soprar alguma coisa maligna. Dá vontade até de abaixar o volume. Não é verdade?
que ele só aparece ali para semear. Ele pegou Lia esses dias e acabou com Lia, porque o diabo gosta de colocar a gente para baixo, o diabo gosta de usar pessoas, o diabo gosta de ver você triste, preocupado. É o jogo dele. Você vê ele observando Jacó. Jacó estava atribulado. Tem dias que são difíceis. Nós passamos por muitas guerras, guerras e mais guerras e mais guerras. Só vamos ter descanso aonde? No céu. Eu já vou falar do céu daqui a pouco, mas daqui a pouco Deus falou com Jacó, e Jacó se animou e a coisa mudou. Você pode estar atribulado como for, só você se ligar com fé em Deus, que você fica logo bem. Você logo se acalma, você logo fica tranquilo, você logo pega no sono, você logo toma conta da situação, você logo se controla. Mas deixou a emoção tomar conta, já era. Você pode rejeitar o sentimento, mas ele fala: não rejeiteis a confiança. Você tem que confiar que a obra que Deus começou na sua vida, Ele vai terminar. Você tem que confiar em Deus que você vai ser salvo. Você não tem que ter medo de perder a salvação. Você tem que confiar em Deus. Você tem que rejeitar o sentimento, não é a confiança não. Aí ele diz assim: porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar o quê? A promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, eu gosto de falar sobre isso, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé, e se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Olha para mim, por favor. Será que você, não olhe para a Bíblia agora não, olha aqui, ó. Isso é muito importante. Será que você tem consciência que o Senhor Jesus está voltando? Que não dá tempo de brincar com Deus, nem com as coisas de Deus? Será que você compreende que o Senhor Jesus está às portas e daqui a pouco Ele vai tirar a igreja daqui? Sabe por que Ele vai tirar a igreja daqui? Porque Ele não quer que nós venhamos sofrer. Essa pandemia, essa situação que o mundo está passando hoje, de desemprego, de dificuldade, de uma série de coisas que vem acontecendo, não é nada para aquilo que vem pela frente, que a Bíblia chama de grande tribulação. Não é pequena não, hein? Mas a igreja vai ser arrebatada. Arrebatada é tomada. Ele vai tirar de um lugar e vai colocar no outro. Ele vai tirar desse mundo e vai colocar no lugar seguro, no céu. Nós aguardamos essa promessa, como nós acabamos de ler. Mais um pouquinho, aquele que vem virá. Ele vai vir. Não dá mais tempo de você brincar com a sua vida espiritual. Você vai ficar. Você vai ficar. Se você brincar com a sua vida espiritual, você vai ficar e você vai gemer. Esse mundo vai gemer. Esse mundo vai ver a ira de Deus. Esse mundo vai ver a destruição, o sofrimento, a dor. Mas a igreja está aqui hoje pregando. Nós somos perseguidos, nós somos caluniados, nós estamos passando por muitas lutas. O diabo está vindo com tudo, mas nós continuamos pregando a palavra de Deus. Nós continuamos, nós não paramos não. Vem lutas e mais lutas e mais lutas, e a igreja continua pregando o evangelho. Nós estamos pregando. Eu quero que a minha família se converta. Os que não se converteram ainda, eu tenho uma parte que se converteu, outra parte que não. Eu quero que você seja salvo, que o máximo de pessoas sejam salvos. Eu luto para isso todos os dias, na televisão, na rádio, aqui na igreja. A minha vida é viver em função disso. Nós queremos levar o máximo de pessoas, o máximo. Mas eu vou dizer uma coisa para você: na hora que a trombeta tocar, na hora que o meu nome soar, eu não quero saber mais de nada. Quem foi, foi. Quem não foi, não posso fazer nada. Absolutamente nada. Eu vou é com alegria, porque eu vou ver o meu Deus. Eu vou ver o meu Deus. Eu vou morar com o meu Deus. Aliás, com o nosso Deus. Será que você pensa nisso?
Ou você está dentro da igreja desapercebido? Ou tem alguma coisa no mundo que ainda está te iludindo? Ou tem alguma coisa que você acha que dá para você se dividir? Pense, o que é que está impedindo a sua salvação? Se Jesus voltasse hoje, Ele pode voltar hoje, o arrebatamento pode ser hoje, o arrebatamento pode ser amanhã, o arrebatamento pode ser qualquer minuto. Será que você não desperta para isso? Será que você não entende que aquele aviso que ele deu na parábola das 10 virgens, 5 eram virgens, mas eram nécias, e 5 eram prudentes? Será que você não está dentro da igreja sendo a pessoa nécia, sendo a pessoa que está dormindo o sono da morte? Jesus está voltando, Ele vai buscar a igreja, Ele vai tirar a gente daqui. Essa terra vai pegar fogo, essa terra está caminhando para a destruição. Não se apegue a nada, não se apegue a ninguém. Você pode estar enfrentando a luta que for, se você tem o Espírito Santo, no final você vai vencer. Você pode estar enfrentando a guerra que for, se você tem o Espírito de Deus, no final termina com vitórias, e no final de tudo, com a maior vitória, porque nós somos mais que vencedores, nós vamos terminar no céu. Agora tem uma turma que vai ficar. Tem uma turma que quando a igreja for, não vão todos. Vai ter pastores que vão ficar, vão ter obreiros que vão ficar, vão ter membros que vão ficar. Bispo, eles serão salvos? Muito difícil, mas alguns serão. Mas eles vão ter que morrer na mão do anticristo. Eles vão ter que morrer pagando com a vida, torturados e pagando com a vida. Assista um filme Torturados por Cristo, que você vai ter uma noção do que vem pela frente. Assista, tire um tempo para assistir. Você vai ver o que é ser torturado por Jesus. Você vai ver o que as pessoas no passado, por causa da fé, elas passavam e não negavam a fé. Você não tem noção do que vem pela frente. Se você abrir sua Bíblia em Apocalipse 7, no versículo 13, eu vou ler 2 versículos com você para nós terminarmos. Último livro da Bíblia. Deixa eu conferir aqui. 7, 13. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Olha para mim, por favor. Então já vai ter a igreja sido arrebatada, a igreja vai entrar nas bodas do Cordeiro, e depois chega mais uma remessa, que não foi na primeira, chega mais uma remessa. O ancião perguntou: quem são esses? Vieram da onde? Aí ele diz assim no versículo 14: e eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e os branquearam no sangue do Cordeiro. Eles vieram da onde? Da grande tribulação. Então olha para mim, por favor. Uns vão na primeira, eu quero ir nessa, em nome de Jesus Cristo. Eu fico imaginando um pastor pregando, daqui a pouco desaparece, outro evangelizando, daqui a pouco desaparece, para tudo. Espírito Santo vai, porque você sabe que quando Jesus subiu, o Espírito Santo desceu para estar conosco até a consumação dos séculos, até o último dia. A igreja vai ficar aqui com o Espírito Santo até o último dia. Ele vai estar conosco, Ele habita em nós, Ele nos fez morada de Deus, santuário do Altíssimo. Nós somos templo do Espírito Santo. Ele está conosco, independente se você sente isso ou não sente, não interessa, Ele está conosco porque nós estamos com Ele. Então nós temos certeza que Ele está conosco, não é sentir. Eu tenho certeza que Ele está comigo, me guardando, me guiando, me fortalecendo, me renovando. Só que quando Jesus subiu, o Espírito Santo desceu. E quando Jesus vier até as nuvens buscar a igreja, o Espírito Santo vai também. Aí acabou. Aí não tem mais Pai, não tem mais Filho, não tem mais Espírito Santo. Tem quem, bispo? Aí tem o diabo. Se você quiser ficar com ele, é um direito que você tem. Eu não quero.
Talvez você fale assim: bispo, mas eu não quero. Mas você quer o pecado. Talvez você fale assim: mas eu não quero ele. Mas você quer o que o diabo gosta. Você não muda, você não se entrega, você não se define que lado você está. Você fica morno dentro da igreja. Você não é quente nem frio, nem sai, nem se esquenta. Fica se arrastando. Você vai ficar. Escute o que eu estou falando, você vai ficar. Se você não se arrepender urgente, você vai ficar. A volta de Jesus pode ser hoje, ela pode ser amanhã, eu não sei. Ele não quer deixar você para trás. Não siga a dureza do seu coração, nem o engano do seu coração. O diabo está trabalhando para você ficar. O diabo está trabalhando para você ficar. Ele sabe o que é que vai ser nesse mundo. Ele sabe. E ele sabe o que é que vai ser na eternidade. Ele quer que você fique e depois você vai morar com ele eternamente. Abra seus olhos, desperte, acorde. O Espírito Santo está tentando despertar a igreja. Tem muita gente mal espiritualmente e ela sabe que está mal. Sabe. Conserte a sua vida com Deus. Conserte. Nós estamos lutando, trabalhando de dia e de noite para ganhar almas, mas eu sei que se o Espírito Santo não tocar em você, não adianta eu falar e falar. Eu posso ficar aqui uma vigília toda, não vai acontecer nada. Eu dependo dele. E eu peço que ele tenha misericórdia de mim e de você também, para você não ficar. Porque se você ficar, você vai sofrer muito. Você vai clamar por Deus, Deus não vai poder te ouvir. Você vai pedir o Espírito Santo, ele não vai vir. Você vai gemer. Espero que isso não aconteça com você.